Se eu mandar esse react pro YouTube, é porque eu gostei bastante. E o Risadinha, toda vez que pede react, é vídeo assim. Análise de filme de terror. Com uma narração de voz serena. Como se ele estivesse sussurrando no cantinho do seu ouvido que quer comer seu cu. Vamos lá para a premonição. A entidade da morte é incompreensível. Cinema com elegância. Em Uma Viagem de Férias, o roteirista Jeffrey Reddick, inspirado em uma notícia sobre uma garota que se salvou depois de não entrar em um avião, que mais tarde caiu, se inspirou para criar a premissa de um episódio da série Arquivo X. Entretanto, depois de ser aconselhado por um amigo, Reddick decidiu transformar seu roteiro em um longa-metragem, sem saber que com isso estaria dando... Isso eu sabia, tá? Que o roteiro de premonição começou como um projeto de um episódio para Arquivo X. no início a um dos maiores sucessos do terror teen. Apesar de ser conhecida pelas suas mortes extremamente chocantes, colocadas em contextos forçados ao máximo para impactar o público com uma quantidade absurda de sangue e gore, o primeiro filme da franquia Premonição, mesmo tendo essas características, possuía um foco maior na construção do suspense psicológico, e as mortes, embora sejam sim violentas, não beiravam ao escracho e exagero visual das sequências. Por isso que é o melhor premonição de todos. É o melhor premonição de todos. Uma viagem de fim de ano com os colegas da escola. Entretanto, quando entra no avião, o protagonista tem uma visão, ou premonição, em que vê ele e todos os seus amigos morrendo depois que uma das turbinas explode. Ele fica em choque com o súbito pressentimento, e sem ter a intenção, gera uma briga, que fez com que ele fosse expulso, junto de mais 6 jovens. No caso, seu maior rival, Carter Halton, o seu melhor amigo, Todd Wagner, a namorada de Carter, Terry Shaney, a professora Valerie Lilton e os alunos Billy Hitchcock e Claire Rivers. Depois que são expulsos, o que Alex tinha previsto de fato acontece, e o avião explode, matando todos que tinham ficado nele. Mesmo depois de terem sobrevivido, o amigo do protagonista, Todd, acaba morrendo um tempo depois, quando é estrangulado pela mangueira do chuveiro no próprio banho, e sua morte é concluída como suicídio, e além dele, a namorada de Carter, Terry, morre depois de ser atropelada por um ônibus. Alex estranha a coincidência das duas mortes acontecerem em um intervalo de tempo tão curto e decide investigar. Com isso, acaba descobrindo que, por terem sobrevivido ao incidente no avião, uma entidade sobrenatural os está perseguindo e os matando na ordem em que eles deveriam ter morrido no acidente. Muito do que ajudou Premonição a ser popular na época de seu lançamento foi a premissa que, querendo ou não, era diferente e original, e se desvencilhava de muitas ideias. Eu não gosto de filme de terror, mas assistir com amigos deixa tudo mais leve, tá? Coisa que eu não gosto, que eu não vejo de jeito nenhum, é filme com muito gore, tipo Jogos Mortais. Jogos Mortais, tipo, definitivamente é um não eterno pra mim. Mas filmes assim, que tem essa pegada mais de terror psicológico, tá ligado? De suspense, eu curto pra caramba. E é à toa que eu assisto as altas séries assim, né? Ideias já batidas do gênero slasher. Aqui, ao invés de um inimigo físico, o perigo era invisível e agia de formas repentinas, se utilizando de objetos comuns do cotidiano para provocar mortes trágicas e inesperadas. Isso colaborou para que o filme fosse uma experiência marcante, pois é justamente a banalidade com que as mortes acontecem que ajuda a construir uma tensão crescente, já que o menor objeto, ou até a mais comum das situações, pode significar o fim dos personagens que estamos acompanhando. Ao mesmo tempo que essa premissa torna a obra original, ela também é responsável por um dos maiores problemas do filme, que é justamente não aproveitar todo o potencial que a ideia oferece, e rapidamente, ao decorrer da projeção, ela fica estagnada. Os personagens também não são muito interessantes, e possuem personalidades rasas, representando estereótipos clássicos e batidos do terror, além de que sabemos que o único propósito deles na trama é ter o fim mais trágico possível. Essas características do primeiro filme apenas pioraram com as sequências, e na medida que as mortes se tornaram mais ousadas, as tramas foram ficando cada vez mais básicas e supérfluas. Vendo dessa perspectiva, é difícil de entender o que tornou esses filmes tão populares, além da violência gráfica, e muitos podem julgar que a obra não tenha nada de proveitoso. Mas a verdade é que, ao menos no seu primeiro capítulo, havia sim questões que tornavam Premonição uma obra genuinamente interessante. Da mesma forma que Pânico é, cara. Pânico é muito bom o primeiro, a partir do segundo começa a virar uma merda. A ideia original, ela sempre, não sempre, mas na sua grande maioria, ainda mais quando se trata de filme de terror / suspense, é muito forte. Mas aí depois, quando se puxa uma continuação, o pessoal tende a banalizar. Aí, tipo, o roteiro fica mais fraco, no final das contas, as mortes ficam mais violentas, tá ligado? Aí perde-se
perde-se a parte mais psicológica e deixa só. E só fica a parte impactante, a parada pra chocar. Primeiramente, ter um filme com a entidade da morte como vilã acaba por se mostrar de fato curioso, e ao mesmo tempo em que vemos os protagonistas fugindo dela, vários pensamentos sobre a sua inevitabilidade acabam por vir na mente do espectador. Muito do incômodo que Premonição causa no público, e que certamente a fez ser lembrada por tanto tempo na cultura pop, e garantiu sequências que foram sucesso de bilheteria, está justamente ligado a estes pensamentos, se de fato é possível fugir de algo tão inerente como a morte. Ainda que não da mesma forma que o filme, muitos já passaram por situações semelhantes que as dos protagonistas, como quase ser atropelado por um automóvel, ou já terem se machucado gravemente em um acidente doméstico, não ao ponto de morrer, mas de ter chegado perto disso. A direção é inteligente em brincar com esse medo inconsciente que temos de perder a nossa vida tão repentinamente, o que acaba colaborando muito para o sucesso do terror psicológico da obra. Acontece que qualquer um já se viu pensando sobre o assunto, ou até mesmo já tem imaginado como seria o próprio fim, e se quando acontecesse, se seria algo rápido e indolor, ou doloroso e lento. Isso também aumenta a agonia que certas cenas causam no espectador, e não à toa, com o avançar dos filmes, as cenas de morte foram se tornando cada vez mais absurdas e sádicas, quase se equiparando a outra franquia de terror que apostava em mortes chocantes, no caso Jogos Mortais. Entretanto, se nessas sequências a violência passou a ser usada como um mero chamariz de marketing, seu primeiro filme entregava algo que de fato era interessante, pelo menos se visto de uma perspectiva mais subjetiva e filosófica, pois ainda que digamos não temer a morte, é quase impossível evitar pensar sobre ela, ainda mais quando nos vemos em situações tensas e desesperadoras. O próprio incidente do filme também brinca com um acontecimento comum para muitos que já se viram em situações que, caso tivessem tomado uma decisão banal, como entrar em uma devida rua ou pegar um certo meio de transporte, teriam suas vidas ceifadas, sem nem imaginar isso. Ainda que não seja algo extremamente identificável para todos, essas histórias de livramento são comuns e instigam o imaginário popular na maioria das vezes que casos parecidos vão para a mídia, independente da... Chat, uma coisa que eu acho que eu nunca parei pra falar, tá ligado? Mas meses antes de eu criar o canal no YouTube, eu quase fui atropelado por um caminhão. Quase. fé ou crença que a pessoa tenha. É inevitável que no decorrer da projeção, nos enxergamos na pele dos protagonistas, ainda mais quando imaginamos que eles são jovens e estão em um momento que, em teoria, é o melhor da vida deles, ou seja, justamente o momento em que ninguém deseja ter sua vida tirada tão abruptamente. Mesmo que não se aprofunde tão dramaticamente nesses temas, e ter sim um teor exagerado nas cenas de morte, Premonição chama a atenção do público por nos fazer lembrar que somos frágeis e tão vulneráveis quanto seus protagonistas. Deduzindo que sua professora é a próxima vítima, detalhe, Alex, detalhe. Eu tava atravessando a faixa de pedestres. Na faixa, simplesmente tinha eram três faixas, né, para os carros passarem. E aí, as três faixas, quer dizer, estavam com carros parados. O problema é que vinha um caminhão atrás que não freou. Ou pelo menos não freou, quer dizer, ele não freou na hora devida. Aí simplesmente ele freou com tudo. Ele quase atropelou, quer dizer, ele quase bateu no carro que estava na frente dele, que estava parado na faixa que eu estava atravessando. Aí o carro, para não bater, ele foi para frente e entrou na faixa. E o caminhão, ele conseguiu frear na faixa. O caminhão só conseguiu parar na posição em que o carro estava parado. E o carro que estava parado, para não tomar a pancada do caminhão que veio atrás, ele entrou na faixa na minha frente. Mas eu também já fui atropelado uma vez quando eu tinha 8 anos, e isso eu já contei. Corre até a casa da senhora Lilton para tentar salvá-la. Imaginando que ele está com más intenções, a professora liga para os agentes do FBI que o levam. Só que quando eu fui atropelado com 8 anos de idade, o carro tava bem lento. O carro tava tipo 30, 40 por hora. E a mulher que me atropelou me levou para o hospital. Então, no final das contas, não foi nada muito grave. Só fiquei com um grande machucado na barriga, mas não quebrei nenhum osso. Tão vulneráveis quanto seus protagonistas. Deduzindo que sua professora é a próxima vítima, Alex corre até a casa da senhora Lilton para tentar salvá-la. Imaginando que ele está com más intenções, a professora liga para os agentes do FBI que o levam para um interrogatório. Mesmo que Alex não os convença do que está acontecendo, eles decidem liberá-lo por não terem provas suficientes que o incriminem. O protagonista corre novamente para a casa de sua professora, mas já é tarde demais para ela, pois a mulher foi empalada por uma faca de cozinha. Clear, Carter e Billy se reúnem e discutem o que fazer enquanto dirigem pela cidade, e na discussão descobrem que Carter é a próxima vítima.
Frustrado por não ter controle sobre sua vida, ele estaciona o carro sobre os trilhos de um trem, esperando que possa morrer por sua... Caramba! Um dia eu já cheguei no semáforo onde eu atravesso para chegar em casa e tinha um carro capotado e batido num poste. Agora todo dia que eu paro nesse semáforo eu penso que a qualquer momento outro carro pode capotar do mesmo jeito comigo ali. Deus te proteja, Eric. sua vontade própria. Ele muda de ideia no último minuto, mas o cinto de segurança trava e ele não consegue sair. Mas Alex consegue salvá-lo segundos antes do trem esmagar o carro. Pouco tempo depois, Billy é decapitado por um estilhaço de metal. Alex deduz que, uma vez que ele interveio, a morte pulou Carter e foi para Billy, e conclui que ele é o próximo da lista da morte. Mais tarde, enquanto se esconde em uma cabana fortificada, Alex se lembra de não ter trocado o assento com 2 garotos no avião, o que significa que Claire é na verdade a próxima vítima, e corre para salvá-lo enquanto é perseguido pelos agentes do FBI. Enquanto isso, Claire está presa dentro de seu carro, com um tanque de gasolina vazando, cercado por cabos elétricos soltos. Alex chega a tempo e consegue salvá-la a poucos segundos do carro explodir. 6 meses depois, os 3 remanescentes da morte estão em Paris, celebrando a sobrevivência, mas durante a conversa, o protagonista percebe que a morte nunca o pulou. Ele então vê mais alguns presságios e sai da mesa. Um ônibus quase o atropela, mas ele desvia e o veículo atinge uma grande placa de neon, que cai na direção do rapaz. Eu esqueci. Carter intervém e por pouco consegue salvar Alex, mas este diz que foi pulado pela morte. Carter pergunta quem é o próximo e a placa volta na direção dele. A tela escurece e um som estrondoso é ouvido. O final de Premonição fixa a principal mensagem que o filme Eu tenta nos esqueci passar, dessa cena que a do... morte, apesar de agir de formas muitas vezes incompreensíveis, é inevitável e nunca se esquece da gente, mesmo que nós nos esqueçamos dela. Inclusive, algo que por muitos pode ser considerado um furo de roteiro, que é o fato de nunca ter sido explicado em nenhum dos filmes, o que possibilita que os personagens tenham as premonições que salvam suas vidas, ao mesmo tempo que os coloca naquela situação, fortifica essa ideia de que não há uma lógica por trás desse fenômeno. Ele apenas acontece, e escapar dela uma vez, de forma alguma significa que estamos impunes da morte para sempre. Infelizmente o filme recebeu duras críticas na sua época de lançamento, e muitos apontaram que apesar de ter sim uma premissa original, essa criatividade se limitava ao texto, já que durante a projeção, não demora muito para que o filme se renda aos clichês do gênero slasher, e seja só mais uma obra passável de entretenimento. Mas ainda assim, as reflexões que o filme traz a respeito de seu tema mexem com o espectador. E mesmo que muitos possam não ver isso, Premonição consegue ser mais interessante do que muitas obras pertencentes ao subgênero, e não à toa é guardado com certo carinho até os dias de hoje. O primeiro é bom, o resto é fraco. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante pra você, e por isso eu peço que o curta. Esse filme é bom, pô. O filme é bom. O conteúdo do canal. Se quiser ajudar, Eu já me imaginei sendo atropelado por uma bicicleta. E confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima. Nunquinha. Nunca viu nem pretende? Ah, tem uma teoria que uma premonição deles é tipo um déjà vu, só que de realidade paralela. Aí você já tá embarcando na Marvel, pô. Mas desde o primeiro Jogos Mortais, Nívia, você tem um gore ali, né? Tem as mortes bem impactantes. O primeiro premonição não. O primeiro premonição tem as mortes. Mas é um negócio que tipo te choca. Desde o primeiro Jogos Mortais eu já percebi que não era algo pra mim, cara, sabe? E eu tinha decidido, não vou ver Jogos Mortais. Não vou ver. Não, só que aí teve um dia, na época do meu ensino médio, eu não tinha como. Eu já tinha um computador, mas era bem bosta. E eu não sabia como fazer muita coisa direito, né? Porque eu sou o quê? Um garoto do interiorzão da Bahia, eu não sabia quase nada de computador. Tinha jogo do... Tipo, o pessoal que era monitor da sala de informática da minha escola conseguiu instalar um jogo de quadribol do Harry Potter, piratão, e 2 jogos do Pokémon no emulador. Eu lembro até hoje, era o Pokémon Red e o Pokémon Cristal. E aí, dependendo do dia... Quando não tinha, tipo, quando não era época de prova e tal, eu conseguia ir pra sala de informática e jogar. Aí tava lá eu de boa jogando meu Pokémon Cristal. Um amigo meu sentando no computador do lado. Simplesmente ele pega o pendrive dele, bota no computador. Tem lá o arquivo de vídeo que na época ainda era o Windows Media Player, que era uma logozinha de uma claquete e um número 1, 2, 3. E ele começou a assistir Jogos Mortais no computador da escola do meu lado. Jamais esqueceria esse dia, só de lembrar tô sentindo calafrio.
Eu não pude fazer nada, porque o meu save tava naquele computador específico. Eu só tive que, tipo, tentar ignorar ele assistindo Jogos Mortais. Tem uma morte desse filme que eu não esqueço até hoje. E me dói só de lembrar. Contos do Marcelinho é válido pra React? São válidos pra React, são sim. Rilhabe, vamos até meia-noite hoje. Já tô indo pro COD, vou testar o novo COD, o Modern Warfare. Só de meme mesmo. Eu tinha medo do boneco assassino Chuck. Eu tinha medo também. Sabe um filme de terror que era impactante pra caramba? Que tinha mídia pra caramba na minha época de adolescência? E que hoje eu nunca mais vejo ninguém falando dele? Olhos Famintos. Ô, Eric, o problema na Twitch é imagem sexual. Se for o Marcelinho lendo, só lendo os contos, tá ligado? Tendo só as palavras, tá tudo safe, pô. Olhos Famintos. Olhos Famintos é tenso. Olhos Famintos vai ter filme novo? Ih, rapaz. Mas vai ser remake ou continuação? Tem esse ponto aí também. A gente viu o trailer outro dia, risadinha. Eu até topo ver o trailer sem gastar pedido de react só pelo meme. Você só precisa estar aqui, tá ligado? Outro dia a gente vê. Mas eu topo ver só pelo meme. Porque esse é um filme que me traumatizou, cara. Me traumatizou. E olha que eu vi, tipo, uma cena quando eu tinha, tipo, o quê? 11 anos. Enfim, povo, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela companhia. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.